Olá, bem-vindos a mais um Paulo Mais Cast, e esse episódio é muito especial, é o episódio 13, hein? O nosso número de sorte aqui, já vi aqui com todo mundo. Estamos recebendo um casal aqui maravilhoso, um casal sensacional que a gente teve a oportunidade de conhecer, de se conectar, enfim, dispensa, não tem nem palavras para expressar aqui. Quem vai fazer a apresentação é a Lu, né? Nós estamos aqui com a Natália Beauty, empresária do setor de beleza, influenciadora, palestrante, educadora, e com o querido Felipe Pacheco, advogado, diretor executivo do Grupo Natália Beauty. Muito obrigada. Estamos cheios de alegria por estarem aqui. É uma emoção. A gente que estamos muito felizes. Imagina, a gente está... a gente agradece. E antes de tudo, parabéns, né? Saiu na Forbes, né? Você viu? Merecidamente, né? Tô feliz demais. Que legal, merecido demais. Vocês são maravilhosos, de verdade, a gente está muito feliz. Não, a gente quer agradecer o convite de estar aqui. Vocês são muito especiais para a gente, desde o momento que a gente conheceu vocês. A gente teve a oportunidade de, dentro de uma mentoria que a gente se conheceu mais, né? Que foi a Circle. Maravilhosa. E a partir daí nós nos tornamos amigos, né? E quando a gente se torna amigo, a coisa muda de figura. É o que a gente está sentindo aqui agora. Então a gente gosta muito de estar aqui com vocês hoje e é muito especial esse momento para a gente. Que bacana. Para a gente também. E hoje a gente vai falar sobre os casais que empreendem juntos, né? Que enriquecem juntos. E para começar, eu queria perguntar para vocês como foi isso? Se vocês já iniciaram um relacionamento empreendendo juntos ou se foi só depois de um momento, de alguns anos. Como foi essa história, Nath? Foi a vida como empreendedor juntos, ela veio depois que a gente ficou junto de fato, né? Em 2020. Mas já estavam alguns anos juntos? Ou foi logo? Não, foi logo. A gente se conheceu em 2019 mesmo, teve um caso, um lance. Os babados quentes aí. Não, e a gente inédito. acabou se afastando um ano. Isso é inédito, hein? Muito. A gente se afastou um tempo, porque não era o momento da gente ficar junto. Eu estava super focada no meu trabalho. E ele também, na vida dele, na verdade, ele queria casar e eu não queria. Aí a gente Vocês viram, né? Eu tava super focado na carreira, ele também, né? Ou melhor, né? Ele queria casar, talvez eu não queria, então a gente ficou separado. Eu ainda estava traumatizada, eu tinha me divorciado há pouco tempo, então eu não estava pensando em relacionamento. E ele já veio no tipo, quero casar. Quero construir uma família. E eu trabalhando, tinha acabado de conquistar a minha independência financeira ali trabalhando, eu já estava sentindo o gosto. O gosto. Falei, não, ainda esse não. cara agora quer casar comigo? Pô, peraí. Aí a gente ficou um ano sem praticamente se falar, né? E aí a gente se reencontrou em 2020. E eu engravidei no final de 2020, 2021, vai. E aí ele já estava me ajudando, porque ele é advogado, super inteligente. Eu falo... Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Eu concordo. E eu já pedia conselhos para ele, né, na empresa. Ele estava vendo que eu estava tipo com muito trabalho, super cansada, estressada, que tinha que fazer tudo, dar conta de tudo, e estava crescendo a empresa. E aí ele meio que ficou sentido. Eu falei, eu tô grávida agora. Eu lembro que foi janeiro de 2021, né? Falei, tô grávida, tem muita coisa, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você venha trabalhar comigo, venha assumir a empresa comigo, querendo ou não, a empresa da família. Exatamente. Não adianta eu ficar aqui correndo, tal, sozinha, e você lá na sua vidinha, chega no escritório, advogado, tal, falava, amor, horário pra ir vamos embora. lá lidar com o colaborador, pra você ver fazer gestão. Eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Exato. É advogada também, tirei e vem pra cá. Tirei, falei, não, vamos lá, construir juntos um negócio que é da família, querendo ou não, né? Eu falei, não faz sentido eu ficar aqui 24 horas ligada. Aí ele ficou comovido. Acreditou, porque é importante também, né? Hoje eu falo que empreender em casal porque ele veio depois. Então, mesmo assim, ele teve que acreditar no sonho. Para ele foi difícil, eu entendo hoje. Tipo, tenho aqui minha profissão, sou sócio de um super escritório, e agora ela tá me chamando para entrar no negócio de beleza. Nossa, uma mudança radical, hein, Felipe? Não, imagino que passou na cabeça dele. Né? Sim. Exatamente que isso. E acho que ninguém apoiou, né? E, assim, o mais impressionante dessa história é assim,
nós somos feitos de momentos improváveis. Isso é um ponto pacífico, tá? Que legal. A gente é feito de momentos improváveis. Mas esse em especial, ele é muito intrigante pelo seguinte, que quando ela chegou e falou, porque ela tá falando, né, não, porque aí eu fui falar para ele, foi sentido, não foi bem assim. Ela chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu não aguento mais carregar esse fardo sozinha. O pau de macarrão tava na mão, Então, não? assim, praticamente. Não, o pau de macarrão não tava na mão, mas a Bela tava na barriga, entendeu? Então, assim, e ela falou o seguinte, eu não aguento mais. Então, assim, ou você tá dentro desse negócio comigo de verdade e o negócio inclui família, trabalho, absolutamente tudo, ou você tá dentro do barco ou você tá fora do barco. Tá junto em tudo, né? Não só no basicamente amor, no assim. relacionamento. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, eu casei com ela por isso, não foi? Eu escolhi ela por isso. Lá atrás, né? Por que eu me casei com a Natália? Por conta da determinação dela, por conta da história, por conta de tudo que ela me ensinava, da lacuna que ela preenchia em mim, da determinação, da ousadia. Agora eu vou lutar contra o motivo que me fez estar com ela? Não é impossível, né? E aí foi quando eu falei, óbvio, bora, vamos fazer isso. Conta comigo, tal. Não foi bem assim também. Não. Dentro de mim tinha um medo do caramba, porque ninguém apoiava. Não, ninguém apoiava. Ninguém apoiava. Imagino, todo mundo né? achava que eu era louco. Até porque você era dono de um grande escritório, é um advogado renomado, uma Tava carreira bem, construída, tava bem, né? E o ponto aqui é o seguinte, para vocês terem uma ideia, praticamente todas as minhas amizades da advocacia eu não tenho mais hoje. Porque além enfim, dessa saída desse movimento, né? Enfim, já escutei muito. Você saiu do escritório para ir para a sobrancelha? Foi. Escutei bastante isso. E eu falava sim. E a partir disso, eu percebi, na verdade, quem era meu amigo, cara. Essas horas que a gente vê, real. E é impressionante, cara. O isso. seu amigo, ele pode até discordar de você. Mas a hora que ele vê que você tem uma decisão firme e que você está determinado, vai ele te vai apoiar, falar, né? ok, bora. Exatamente. Os outros, eles veem a mesma decisão, eles veem que você está determinado e no lugar de falar bora, igual os amigos fazem, eles fazem umas piadinhas. Ah, mas... Nossa, você separa vai trabalhar com sobrancelha agora? O joio do trigo, né? É assim. E aí, nesse momento, eu vi claramente, cara, quem era meu amigo e quem simplesmente estava vivendo no paralelo ali junto com a minha história, entendeu? Sabe aquela pessoa que vive no paralelo? Amizade sazonal. Que é de tempos em tempos. Mas você tem isso. amigos. Que aí... E hoje eles batem nas costas e falam, pô, E hoje tem acreditei em nenhum. você, hein? Não, mas hoje eu não deixo eles baterem nas minhas costas. Não, eles não hoje nem chegam tão existe. perto para isso. Então, assim, e isso é bem importante porque muitas vezes a gente acha que, cara, as pessoas constroem essas trajetórias, tá? Ah, eu vou crescer porque eu vou mostrar para essas pessoas o quanto que eu sou bom para elas baterem e darem um tapinha nas minhas costas para Não é sem intenção. bobagem. Não, você pode isso aí acaba travando a gente, né? Exato, Se você pensar porque nisso. aí o motivo ele fica dúbio, ele fica ambíguo, sabe? Você fala, não. pô, eu tô fazendo isso pelo meu propósito, ou eu tô fazendo isso Pra provar pra provar, alguém. com raciocínio de vingança, entendeu? Aí não é legal. Mas enfim, e aí quando Mas dá um gostinho também. sim. lógico que Faz dá. parte. É claro. Não precisa fazer, mas lá na frente você fala, Claro, não, lógico. Tá aqui, ó. Claro. Mas assim, não precisa ser o tapinha nas costas, porque aí tá muito perto. Exato. Pode ser um tchauzinho, né? É. Pode ser um... Na verdade, nem gasta mais energia com isso. É, não dá tempo. não pensa, né? Não Nem dá tempo. pensa. É verdade. Não, a gente não dá. pensa, mas eu tô falando assim, quando tem ponto de contato, melhor que seja um ponto de contato que não esteja tão próximo assim, né? E foi uma sábia decisão, né, Felipe? Ah, cara, eu sempre falo que eu achava que eu tinha um propósito de vida, eu fiz toda a cartilha para esse propósito de vida ser ratificado, e quando eu cheguei lá no lugar onde era necessário... Você sabe quando você está escalando uma montanha, você chega no topo, você fala, vou fincar a bandeira, vou ter a sensação de que cheguei lá? Eu não tinha chegado. E aí? Aí eu olhei para os lados assim, eu falei, mas tem alguma coisa errada, né? Era incompleto, né? Exatamente, era incompleto, mesmo no topo daquilo que eu achava que era o meu propósito. E aí foi quando eu percebi que, na verdade, aquilo não era tanto o meu propósito assim. Eu fui condicionado a vida toda a pensar que aquilo era o meu propósito.
Eu não te conheci antes, mas olhando para vocês hoje, eu tenho certeza que hoje você está realizado. Sim, tenho certeza. não. Só Não, hoje ele de tá- 10 minutos de conversa com você, eu tenho Não, dá certeza pra absoluta. ver. Sim, Não, e eu acompanhei essa o trajetória olho brilha, dele. né? O olho Sim. brilha. Sim. E eu sempre falo isso. A Nath, ela foi a responsável por tirar aquele cabresto, né? Aquela coisa de ir no reto. Então, eu sempre falo isso. Eu não tenho absolutamente nenhuma vaidade em relação a isso. Porque se não fosse a Natália, eu provavelmente estaria tentando encontrar o meu propósito ainda no lugar errado. Insistindo lá. Sabe? Falando, não, agora então deve ser alguma outra coisa. Eu tenho que fechar um caso novo, eu tenho que participar de uma recuperação judicial nova, eu tenho que fazer um processo maior. Sabe? E até então tava bom, né? Se for para pensar, Sim, você tava... total. Você não sabia que tinha ainda esse outro lado, É, doido. porque da na vida. verdade, cara, o exemplo que eu dou é o seguinte. Quando você tem uma arena, né? Você tá naquela arena lá, você tem alguns lugares para você estar dentro daquela arena. Você pode estar na plateia assistindo, você pode estar lá no meio da arena vivendo a luta, não é isso? E eu sentia que como advogado, geralmente eu ficava assistindo. Arquibancada. Ou, na arquibancada, ou eu ficava ali sendo o cara dos bastidores, só dando pitaco em uma coisa que eu não estava vivenciando realmente, entendeu? Ah, não, sabe, levanta a guarda, não toma essa espadada, como assim? Não sei o que, entendeu? Já estava confortável, Exatamente, né? exatamente. Aí quando eu entrei dentro da arena, aí eu percebi que o negócio era mais embaixo. Virar Porque quando você é protagonista, né? advogado e vai aconselhar, não, não faz isso, tá aqui, tá aqui a minha opinião jurídica sobre isso, tá. Cara, quando você tá lá, você olha pro parecer. Hoje eu sei como as pessoas olhavam as minhas opiniões jurídicas. Eu nunca soube isso. Eu nunca tive essa sensação. Hoje eu sei. Hoje eu olho, às vezes, para uma opinião jurídica e eu falo assim, cara, eu sei que isso é mas eu vou ter que ser um pouco mais ousado. Tem vezes que é assim. E isso é entrar na arena para sangrar. E eu nunca entraria na arena para sangrar se não fosse a Natália. Talvez eu estivesse até hoje na arquibancada. Entendeu? Então, assim, e isso foi muito importante para que a gente tivesse essa consciência de que muitas vezes a gente acha que a gente está no caminho certo, a gente acha que a gente está no nosso propósito, a gente acha muitas vezes que a gente tem que ficar naquele caminho e tal. Sim. Mas isso é tudo uma ilusão. Uma ilusão ou uma história que colocaram na sua cabeça, ou que você foi criado para aquilo, entendeu? Você não conheceu o novo ainda. Às vezes você nem teve oportunidade de conhecer uma coisa diferente. E comigo foi exatamente assim. E esse discurso pode ser até que daqui a um ano a gente fale, poxa, um ano atrás eu também não sabia o quanto... É o que eu falo, a importância da gente viver agora com muita verdade, com muita boa intenção, sabendo que a gente está dando o nosso melhor, que a gente não está machucando ou prejudicando ninguém conscientemente, sabe? Isso eu acho que direciona tudo. Cara, é o que eu falo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Muita gente cuida da agenda ou de várias coisas, né? Mas eu falo, de uma certeza que eu tenho no meu coração. Hoje eu faço tudo pro bem dos outros, pros outros. Não faço nada que vai prejudicar alguém. Tenho consciência que eu estou dando o meu melhor em tudo e as coisas vão fluindo. Bacana. Daqui a um ano pode ser que várias coisas aconteçam. E a gente tem que 2, estar 3, preparado para o exato. novo, para a mudança, para tudo, né? Hoje as Exato. coisas estão mudando muito rápido, né? Muito rápido. Pode né? se apegar. Se você não estiver ali em cima, se atualizando, pensando fora da caixa, pensando em coisa diferente, você fica para trás, né? O mundo não vai esperar, né? Não espera. Não espera. Não é bonzinho, não é justo, como eu já ouvi falar várias vezes, né? O mundo não é justo e não é mesmo, né? A gente tem que estar se atualizando, buscando. Tem que estar em movimento. A gente não pode esperar chegar num lugar para parar e falar, não, agora eu tô tranquila. Não. E parar. O mundo Não, vai nunca continuar vai girando. estar tranquilo, né? Sim. O Flávio Augusto fala, né? Estabilidade não existe, né? Não. Sabiamente, né? E ele fala, né? Um cara que é bilionário e é verdade, não existe mesmo. Você não tem estabilidade nenhuma em nada. Não pode A verdade contar é com essa. ela, né? Não. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Que legal. Tem que estar se moldando, né, o tempo todo. Bacana. Ao seu ver, Fê, qual foi o principal desafio de empreender juntos, assim? Cara, o principal desafio para mim é que nós Ou somos maior, né? nós somos duas pessoas com personalidade extremamente forte e com uma dominância muito forte. Muito forte.
Então, assim, nós somos pessoas de convicções fortes. E a gente precisou trabalhar isso muito bem. Dominantes e Muito bem. influentes? Acho que o dominante nós dois temos o mesmo perfil. O mesmo perfil de dominância e influência. Mas tem uma característica do nosso empreendedorismo juntos que é muito interessante. Que assim, a gente coloca a empresa em primeiro lugar, sempre. Sempre. Então, às vezes, a gente quebrava um pau absurdo, mas sempre o argumento era baseado na empresa, no bem da empresa. Eu podia estar errado, mas eu estava na minha cabeça com uma boa intenção em relação à empresa. Para ajudar, né? E isso foi muito importante. Então, assim, esse foi o maior desafio na minha cabeça. A Nath pode até falar depois qual é a opinião dela em relação a esse desafio. Mas esse desafio para mim foi muito grande e a gente resolveu isso bastante quando a gente separou um pouco de caixa de atuação. Porque a gente falou, cara, se a gente é tão potente assim, se a gente usar essa potência em corredores separados, talvez a gente ganhe mais força de preenchimento de lacuna dentro da empresa. Então a gente ficou mais forte quando a gente parou de olhar para o mesmo lugar e usar a dominância nossa no mesmo lugar. Vocês separaram funções, isso é baseado nisso que vocês fizeram? A gente separou. Mas eu sou a favor de separar, mas nunca deixar de ouvir. Sim. E sempre respeitar a visão do outro. Sempre. Importante. Por mais que pareça loucura, não é à toa. Não. Ninguém faz nada do zero. Se surgiu, tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa ali. E eu acho assim, uma coisa que eu sempre defendi, cara, respeita a visão do outro. Respeita o que a pessoa está vendo, respeita a história. E um dos maiores desafios para mim de empreender junto é manter o relacionamento separado do trabalho, ou pelo menos nutrir o relacionamento. Isso que acho que é uma grande dificuldade que todo mundo enfrenta, né? Sim. Do tipo, nós não somos funcionários um do outro, primeiro lugar. Então, eu acho que respeito quando se fala com o outro é o mais importante. Não alterar a voz, não mostrar que manda. Porque tem gente que tem necessidade de falar com a pessoa mais dura para mostrar que tá... Não é legal. Não pode. E é erro nosso achar que as pessoas não percebem isso. Então, esse foi um grande desafio nosso. Respeito, escuta e nutrir relacionamento. Eu falo até porque a gente esqueceu a nossa data de casamento que teve. Mas os dois, ambos, assim, e por mais que eu tenha essa consciência de que a gente tem que nutrir o relacionamento também, eu esqueci, eu falei, caramba, eu tô preocupada, porque se a gente esqueceu, mas aí depois a gente entendeu que tudo bem, que a gente, os dois. Eu vou ter que contar agora, né, como é que a gente saiu dessa situação, né? a gente tava trabalhando muito mesmo. A gente tá ainda. Não, sim, a gente tá trabalhando muito. E assim, a gente é muito focado, a gente é ultra focado. Tenho certeza disso. E acabou que, por um lapso, a gente esqueceu a data e tal. E aí a gente foi preocupado. Esse dia a gente foi deitar preocupado. Já tinha passado a meia-noite e tal, que era a data, né? E a gente lembrou, era, sei lá, 11h50. E aí ela olhou pra mim assim, a hora que a gente deitou, a gente olhou um pra cá do outro, ela falou, nossa, amor, a gente esqueceu a data do casamento, acho que isso pode ser um problema, né? Tal. Assusta, né? Nossa. E aí eu cheguei pra ela assim, eu falei assim, amor, eu sei que isso é algo que a gente pode mudar para os próximos, mas o que me conforta é que a gente comemora o nosso casamento todo santo dia. Todo santo dia eu olho para ela olha para mim e a gente fala que a gente se ama. Todo dia. Todo dia. E assim, todo dia a gente fica pensando como que a gente vai fazer mais, entendeu? Então como que a gente vai ficar mais só próximo. Um dia, né? E assim, se um tá fraco, o outro levanta. Exato. Então assim, tem dia que eu tô, cara, para baixo, desanimado, me sentindo inseguro, me sentindo que eu não sei fazer as coisas, né? etc. Humano, né? Tem dias que eu, cara, realmente... Eu acredito, você faz parte, né? Tem dia que eu tô assim, ela é a primeira que fala, cara, você é muito bom, vem aqui, não, pode parar. O que você tá pensando? Você tá maluco? Não sei o que. Por quê? Porque a gente tem esse apoio mútuo um do outro. E às vezes eu sinto que ela nem tá tão forte assim naquele momento para fazer isso para mim, mas ela tira força de onde ela não tem
porque ela tá percebendo que ali, naquele momento, eu tô um pouco mais fraco que ela e ela tem que me resgatar. Isso acontece E com a aí gente ela vai também. lá e Esse é o veste benefício, né, de empreender junto. É acontece um muito. puxar o outro, né? E que nem eu falei, assusta, né, você, mas o assusta foi assim, até meio de brincadeira, mas a gente tá ali num propósito, né, na verdade, então aquilo, tudo bem, uma data de casamento e tal, mas que nem você falou, a gente comemora todo dia, que não é tão importante quanto você tá numa busca ali de, sei lá, de um crescimento, de um novo negócio, ou de acertar para um futuro que, Não, né, se falassem na verdade, se o falassem propósito para é esse você hoje, né? Se Na falassem, verdade, se falassem para você que você tem duas opções, ou esquecer a data do seu casamento, ou deixar com que a data do seu casamento fosse maravilhosa, mas os outros 364 dias fossem mornos. O que você prefere? totalmente, né? Esquecer, não tem nem como, né? Esse foi o cálculo que eu fiz na minha cabeça. Exatamente, Eu escolho a segunda momento, opção. Você fez aquele momento meio que pra... Meio que um conformismo também Amor, seu, assim. assim- Mas assim, deixa eu te falar, trazer uma outra visão. Se fosse assim, por que a gente teria a data de aniversário? Se a gente vive todos os dias da vida. Não, sim, mas quantas vezes a gente não fala isso? Que aniversário tem todo ano? Eu É que entendi, passou mas mais um então, ano, né? Mas a gente tem que aprender para a próxima data. Sim. Porque se for Sim. assim, a gente não precisa de aniversário para comemorar a até vida. para regar, né? Eu acho que a gente- Você vai, Não, é eu acho- importante, né? Eu vou ter um parceiro de trabalho. Aí eu posso ter Exatamente. outro Não, parceiro eu acho de que a trabalho. gente tem- não, exatamente. É esse cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que a esse gente tem que. cuidado a gente tem Não, ter. eu acho que a gente tem que, obviamente, ver o problema como um problema. Sim. Mas eu acho que a gente tem que minimizar o problema frente a tudo que a gente faz de bom. Porque o ser humano ele tem mania de fazer 10 coisas, fazer 9 certas e uma errada, e ele fica só martirizando na a errada. errada. Isso é do ser humano. Ele na hora, ele acha que 1 anula 9. E não é. Entendeu? E não é assim. E assim, por mais que... não, tá errado a uma? Claro que tá errado. Na próxima você quer errar uma? Não, você quer tirar 10 de 10, não quer? Tá 11. Eu também quero tirar 10 de 10. Só que eu tenho que olhar e eu tenho que valorizar o 9 de 10. Porque o 9 de 10 é muita coisa, não é? Então, é isso. Esses dias eu ouvi uma frase da Natália falando até do Joel, né? Que a gente acompanha muito o Joel. E eu achei muito lindo ela falando assim que com quem mais ela aprendeu naquele ano, né? Que foi um ano que você fez o podcast com o Joel. E ela falou com o Felipe. Eu achei muito lindo isso. Foi. E é muito... gente, é muito rico isso, né? Você aprender com o seu parceiro, com o seu... né? Empreendendo com ele e falar e admitir. E eu ouvi você falar também, eu não perdi nenhum mérito por ele chegar na empresa, né? E assim, eu e o Paulo, hoje, eu vejo o Paulo é a figura principal. Né? O Paulo está nos outdoors, está na palestra, né? Mas assim, e isso não me diminui em nada. Eu sei, e aí até esses dias eu estava comentando, alguém me falou, você é a empresária, você é a que faz acontecer. Então, assim, essa história, cada um tem o seu papel e nenhum é menor que o outro. Pode ser uma, pelo contrário. E eu vejo muito isso em vocês, porque quando eu conheci o Felipe, ele estava na plateia lá no Hora H, né? E hoje eu vejo que ele é tão quanto você. Muito. E eu faço questão disso também. E eu vejo, e assim, é muito legal. A evolução de casal de vocês, né? De sócios e. A gente sempre vai ter, e a gente fala muito isso, cara. Todo mundo tá nessa sala aqui, vocês, todo mundo que tá assistindo, todo mundo diariamente vai ter que lutar com o seu ego. Se alguém falar, eu não tenho ego, mentira. É o ego. Mentira, você tem. Todo mundo, sem exceção, tem o seu ego. O negócio que difere as pessoas é o que a gente faz com ele. Que todo mundo tem. Como você Eu nunca trabalha, conheci né? alguém... Não, eu tenho ausência completa de ego. Até porque o ego é bom. Não existe, também. exato, claro. É preciso, é E assim, necessário, né? e é o que você Senão faz também com ele. Se desvaloriza, Exatamente. né? Não tem- E assim, cara, o que você faz com o seu ego é o que te impulsiona para o próximo passo. Então, muitas vezes, eu sinto isso. Às vezes eu tô falando alguma coisa, ou eu tô numa reunião, ou a gente tá fazendo alguma coisa e tal. E depois ela vem falar comigo assim, ela fala, amor, ali eu acho que você passou, eu acho que você poderia ter ouvido um pouco mais. Cara, aí eu falo, nossa, realmente. Na hora, você não percebe. Na hora que você tá ali vivendo o negócio, você não percebe. E você tem que se condicionar
nas futuras situações que você estiver exposto a isso, você controlar o seu ego. Você dá uma segurada ou você chegar e exercer um poder maior de escuta, entendeu? E quem é muito dominante tem dificuldade. Tem dificuldade. Tem dificuldade, assim, tem dificuldade. Pelo Paulo. Sim, eu acho que essa coisa assim, por exemplo, hoje as pessoas veem a imagem da Natália Biuri, que está lá, né, na frente. Mas se não fosse ele, né, com tudo que ele faz e com todo o suporte, geração de valor que ele faz, tudo que ele executa de fato, eu não estaria hoje na frente dos lugares que eu tô, entende? Eu acredito. E eu acho também... Ela estaria sim, tá? Não, ela não estaria sim. estaria, ela daria um talvez. jeito, ela daria um jeito. Não, sim, mas amor, é muito melhor Mas quando é a bom gente ser tem alguém, assim, né, né? para comemorar, para abraçar, porque a pessoa tá com você todo dia, te vê ali na essência, dá força, nas suas né? Dá dores, força. Eu falo isso da Lu. Eu não estaria onde eu estou sem a Lu, não estaria de jeito nenhum. Nem isso eu. é fato. Tá? É que ela falou, eu estou na frente, tudo, né, minha imagem, tudo ali, mas Exato. quem pensa, quem faz, quem corre, vamos seguir essa pessoa, vamos seguir essa, vamos fazer essa mentoria, vamos fazer essa, vamos por esse caminho, vamos contratar o Bruno, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... Ela vai fazer... Eu tô ali, tô captando imóvel, tô vendendo, tô cuidando da equipe, e ela tá cuidando de tudo que acontece por trás, é tudo ela que cuida. Tudo, 100% ela. Eu acho que é como se a gente fosse uma pipa. E tem que ter alguém ali puxando Exatamente, e fazendo subir. Exatamente. Sem essa figura, a pipa não voa. Porque a gente Boa nem essa consegue analogia. dar conta de tudo, né? A verdade é essa, né? Eu fico lá na ponta e faço o que eu gosto. Ainda falo, você está fazendo o que você gosta. Eu gosto, vou lá filmar as casas, fazer os vídeos, cuidar do Instagram. E o negócio é que o que eu sinto, assim, no nosso relacionamento, a gente é muito verdadeiro. É que as pessoas, elas veem... Importantíssimo. Elas veem um pedaço nosso, né? Mas a gente quebra o pau. Mas a gente quebra o pau. A Mara, né, Mara? Nossa assessora de imprensa está aqui. Ela já presenciou. A gente quebra o pau. Não, quebra a gente o pau tem mesmo. A gente tem opinião forte. A gente tem personalidade. Só que, cara, de verdade, a hora que a gente senta os dois e para e olha um para a cara do outro, cara, a gente gosta disso aqui, né? Porque assim, não tem meias verdades, sabe? Né? Então, assim, quando a gente olha pra cara do outro e fala mesmo, cara, de vez em quando dói, de vez em quando dói. Mas que bom, né? Que tem alguém falando a verdade na sua cara, né? Tem tanta gente aí que vive 20 anos uma mentira, sem ninguém falar a verdade um pro outro, né? Eu vivo há poucos anos aqui, eu e a Nath, mas, cara, se tá mal mesmo. Isso. E assim, cara, eu prefiro assim, sabe? Mas tem que ser assim, né? Eu prefiro tem assim. Que ser assim. E eu acho que, voltando ao assunto principal, né, o core aqui, que é empreender em casal, eu acho que esse é um grande segredo. Porque muitas vezes, alguns casais empreendedores ficam jogando sujeira para debaixo do tapete. E a hora que tira o tapete, não tem mais como limpar. Impregnou. Agora, se vai uma sujeirinha ali, em vez de colocar para baixo do tapete, você vai lá e limpa e tira de lá, sendo sincero, controlando o seu ego, falando, cara, eu não gosto quando você faz isso. Eu também faço isso. Isso é muito ruim, não gostei, não acho isso legal, sabe? Isso dá uma clareza tão grande do tipo, cara, se eu estiver falhando, ela vai falar. Mas tem que ser, né? E eu vou falar pra ela também, não me senti bem com isso aqui. E as pessoas, elas esquecem de fazer isso, pô. Engole, né? Isso é pior, né? E guarda, né? Coloca não pra pode, baixo né? do tapete. Então, isso é uma grande dificuldade de casais empreendedores. Uma grande dificuldade. Porque eles ficam postergando, eles ficam falando. E ela sempre fala uma frase pra mim que é impressionante, assim. Ela sempre fala, se for pra ser mais ou menos, eu não quero. Não é isso? Concordo Sempre. plenamente. Não, Concordo Ela plenamente. sempre fala assim, se for Não, pra não ser mais pode. ou menos, eu não quero. Então, se tiver alguma coisa que eu sei que se continuar desse jeito, vai ser mais ou menos daqui a 1 ano, 2 anos, então já fala agora, vou porque perder mais tempo. ou menos eu não quero. Não foi para ser muito bom, então... Não, tem tudo. Porque a gente tá aqui para ser feliz, né? Claro. Isso é fato, né? A felicidade tem que reinar na nossa vida, né? Isso Exato. É fato. Porque senão a gente está sempre esperando alguma coisa acontecer pra Não, gente ser feliz. e tem que ser agora, né? Não é amanhã, né? Vou ser feliz amanhã, não. Eu quero ser feliz agora, né? Já, exatamente, né? Então, venho trabalhar feliz, estou com a pessoa que eu amo, enfim, minha vida é maravilhosa. Tem que ser assim. Tem que ser né? assim. Trabalho pra caramba porque eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço, né? Exato. E tem que ser nessa vibe. Eu também Tem. penso exatamente isso. Porque se a gente for... Passa tão rápido, Não, né? exatamente. Parar para né? pensar mesmo, o bem mais valioso que a gente tem
é tempo. É o tempo. Ninguém compra, Totalmente. ninguém volta, não tem Não. replay. Não. Então, para que vai ser mais ou menos? Ou vai ficar vivendo uma vida de mentira, um relacionamento de Não, mentira? pelo amor de E eu bato Deus. muito na tecla, eu falei, se não for para ser muito bom, às vezes a gente tem que puxar o outro pro eixo, né? Sim, isso é normal também, né? Faz parte, né? Mas faz parte. Como e a tem gente que puxa a voltar. equipe, como a gente puxa todo mundo, né? A gente exatamente. vive puxando, não tem jeito, né? Regando, né? Para continuar exatamente. crescendo. Mas eu falo, gente, relacionamento, principalmente empreender, porque tem dia que você não vai estar querendo, você não vai estar amando a pessoa, vai. Tem dia que assim, que quer Na matar, verdade, né? a verdade é essa. Quer dar uma Tem Na dia verdade, que nua e quer crua. matar, né? Tem dia que você apertadinha fala, eu no não- pescoço, não, né? Eu não estou suportando ficar do seu lado. O amor, ele não Mas muda. O com a amor gente é o não núcleo. acontece isso, né, mãe? Será, gente? Acontece. Hoje eu não rodei a baiana aqui porque a gente tinha 4 podcasts para gravar, porque senão o negócio ia pegar. aqui Quase hoje. que não sai esse podcast. Mas tudo bem, aí a gente deita na cama e olha pro lado e fala, tá bom, vai. É porque eu defendo uma tese desde do começo do nosso relacionamento, né? Ela sabe disso. Eu falo, cara, essa coisa de que amor é algo que é uma força divina que desce na sua cabeça, assim, aquele raio azul, como se fosse um ET, isso é mentira. Te contaram isso, meu amigo? É mentira. Amor é decisão. Amor é você Paulo escolher fala isso. todo dia. Decisão todo dia, né? Você Não falou tudo importa agora. o que aconteça, que você vai estar com aquela pessoa. Então, Exato. esses dias que você quer matar a pessoa... É querer estar com a pessoa, né? Querer. Você quer matar a pessoa, você fala, nossa, eu não aguento mais, meu Deus do céu. Você chega e fala, legal, mas eu amo ela porque eu decidi amar ela todos Sim. os dias e acabou. Não tem plano B, não tem uma outra via, não tem agenda dupla. Fazer não tem dar nada. certo, Plano né? B é Amigo, fazer o A dar certo. Exatamente. Exatamente, Então, assim, fazer dar certo, é isso. eu falo pra mim mesmo, ó, Eu tenho para essa de teoria. reclamar e se vitimizar e vai lá fazer o que precisa ser feito. Então, assim, é Homem isso. adora vitimizar, né? É. Tudo é... Polêmica no podcast. Olha aí, ó, adora vai vitimizar, começar vixe. a falar mal dos homens. Dá uma olhada. Polêmica. Não, Pode, nunca ó. falo mal, nunca. Mas assim, faz um drama, meu Deus. Eu não sou canceriano, eu sou pisciano, tá? Eu não posso, em É, casa eu não também posso sou. reclamar de uma dorzinha. É. Se eu reclamar de uma dorzinha em casa, tá Ah, vendo? uma eu dorzinha. nunca reclamo de nada. Eu É uma nunca dor de reclamo cabeça, disso, parece nunca que tá reclamo daquilo. infartando, né? Não é? É uma coisa fenomenal. Você reclama de então. tudo. Não, gente. Mas tem que ter... E respeito, né, gente? Não, A respeito gente, às é vezes, quer prioridade. Respeito, admiração. Eu acho que é Né? admiração. Admiração é É. fundamental. Se você Fundamental. não admirar a pessoa que você tá junto, eu acho que nem faz sentido. Não. Não Pra é nenhum verdade? dos dois, você vai estar sendo Porque- infiel com você mesmo. Exatamente. E com a pessoa. Perdendo seu tempo e o dela. Exatamente. Você tem que admirar a pessoa que você tá, admirar. né? Isso é maravilhoso, né? Quando você admira. Isso é essencial. 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 E vocês conseguem separar, porque a gente ainda não consegue separar a briga da empresa com a briga do relacionamento. Esses dias o Paulo falou, pelo amor de Deus, a gente precisa parar de brigar um pouco por causa da empresa, né? A gente Porque briga a gente 99% por causa da empresa. Não tem briga de relacionamentos. por É, exemplo. a gente fala isso. Não, a gente não briga por causa de relacionamento, porque até nem dá tempo, né? Não tem tempo pra... É só por causa de briga de empresa. E aí ele falou, a gente precisa aprender a separar isso. Vocês conseguem fazer isso? Não, a gente... Não, quando também. briga... eu sempre, quando eu tô brigando com ele, e é engraçado, quando eu tenho uma opinião contrária dele, eu fico tentando fazer comigo, pensando, essa opinião contrária é realmente, de fato, real? Ou é porque eu tô com bode nesse momento e tô sendo do contra de propósito? Que a gente tem disso também. Tem isso também, Tô né? sendo Porque eu não contra. quero Tem hora dar que- o braço. Tem hora que e nós aí não somos prejudica a fáceis, né? não, A verdade não é é. essa, né? Não é. Mas a gente não separa tanto. Confissões públicas Não dá pra aqui. separar. Lavando a Gente, roupa suja aqui, galera. se alguém falar que separa, eu acho que não tá falando a verdade. Eu também acredito. Porque nós somos Porque no fim seres acaba sendo um todo, né? Não tem emocionais, jeito, né? sim, é um todo. né? Não tem... A gente fala assim, amor, não vamos falar de trabalho hoje, tá? Vamos jantar.
Amor, você viu lá o atendimento? Tipo, é no mesmo segundo. Não tem jeito. Não tem como. Não tem. É incrível, né? Então... É incrível. Mas esse negócio das brigas, eu acho interessante isso, porque a gente sempre hoje, a gente tenta colocar em perspectiva, né, a briga. Então, igual a Nath falou, pô, será que está sendo uma visão parcial da minha parte? Será que eu estou sendo do contra? Será que E o que ajuda muito, e que a gente está fazendo muito disso, é colocar um ente, a empresa é um ente. O que é melhor para a empresa? Então, você colocar aquele motivo que você está brigando em perspectiva, e você falar quais são os prós e os contras dessa decisão, e quais são os prós e contras dessa decisão dela, e aí você vai ver, não sob a perspectiva do Felipe pessoal, ou da Natália, né? Mas do grupo Natália Beauty. Pro grupo Natália Beauty, isso é bom? Esquece Natália e Felipe. Pro grupo Natália Beauty, isso é bom ou isso é ruim? Porque as pessoas esquecem de tratar uma empresa como uma pessoa. Ela é uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa. Você não chamaria pessoa jurídica, concorda comigo? É uma pessoa. Ela tem interesses próprios. E os interesses dela, muitas vezes, são diferentes do meu interesse pessoa física e do dela interesse pessoa física. Então, às vezes, a gente quer matar um funcionário, mas a gente não analisa para a empresa a questão do funcionário. Às vezes, a gente quer tomar uma decisão de investimento, mas a gente não está analisando que é uma decisão de investimento da empresa e não sua, pessoa física. Então, no emocional, funciona da mesma forma. Então, a gente aprendeu muito nessas brigas a chegar e falar, não, beleza, ó, não estamos aguentando ficar aqui no mesmo recinto, ok, tudo bem, beleza, mas vamos lá. Pro grupo Natália Beauty, isso é bom ou isso é ruim? Porque isso provoca, tanto em mim quanto nela, um senso de razoabilidade. Ou trazer uma terceira pessoa também. Exato. Eu falo, gente, vamos pôr tudo na mesa e trazer uma terceira opinião, neutra. Porque não é tão simples assim. Sempre tem um olhar diferente para aquilo que está acontecendo. Eu acho super válido, assim, é uma super estratégia. O casal está brigando por divergência de opinião, traz tudo para uma terceira pessoa analisar. Pronto. Já resolve. Pelo menos vai ter uma terceira visão para todo mundo sentar ali. Um conselheiro. Isso funciona muito bem. Porque a profissionalização de uma empresa nada mais é do que você colocar na coletividade, né? Grandes empresas têm conselho administrativo, por quê? Porque você coloca na coletividade decisões que são impossíveis de ser tomadas por uma pessoa. Então você tem o CEO, você tem o CEO, né? Exatamente, você tem o CEO. Só que tem o conselho. O CEO não é soberano, não é um rei na empresa. O conselho delibera pautas que são pautas importantes para aquela companhia. Então, trazendo isso para o cenário um pouco menor, funciona da mesma forma. Quais são os seus conselheiros? Pode não ser o conselheiro profissional da Petrobras, não, ok? Mas pode ser uma pessoa, um amigo, pode ser uma pessoa de dentro da empresa que tem que tem um cargo ali que você confia, que tem uma autonomia que conhece a empresa, né? Porque não vai falar uma opinião no escuro. Porque também tem muito ego também nesse negócio, né? Você fala assim, eu tô querendo ganhar essa briga, por quê? Porque realmente eu tô certa, eu sou, né, ou porque o meu ego me manda. E uma das coisas que eu ouvi esses dias também é que eu estou aprendendo a fazer a gestão das pessoas. Eu não fazia isso, né? Eu era advogado, o máximo que eu fazia era eu, a secretária e a pessoa da limpeza. E tem coisas que não são pessoais, né, Nath? Os funcionários não fazem e a gente não pode levar para o pessoal. E isso está sendo um grande aprendizado para mim, porque isso é para a empresa, isso é dentro da empresa, é no contexto da empresa, né? E não do lado pessoal. Exato. A Nath fala um negócio que eu acho sensacional, que ela fala assim, a gente não pode levar nem a crítica e nem o elogio para o pessoal. Porque muitas vezes, difícil, né? Que é difícil, mas é a realidade. Isso é uma coisa que eu aprendi com ela. Às vezes, o que o elogio te faz? E ela, numa posição mais de holofotes, né, dentro da marca, ela sabe disso muito mais do que eu. E ela fala, se eu levo elogio pro pessoal, eu posso me deslumbrar. Eu posso carregar minhas opiniões com um ego que muitas vezes não vai ser a melhor decisão. Então, se eu levo para o pessoal até o elogio, pode ser ruim para a empresa.
E as pessoas só pensam na crítica, Pode né? ser perigoso, Você não pode levar né? isso pro pessoal, você não pode levar isso pro pessoal. É verdade. Mas ninguém fala, quando alguém elogia, fala, não, mas não posso levar isso pro pessoal. A pessoa leva pro pessoal pra caramba. Nossa, eu sou bom pra Sim, caramba, ir sim. pro peito, tal. Blá, blá. E eu Eu acho falo que quando alguém vê coisas boas em mim, por exemplo, eu respondo direto: você é isso, aquilo. Eu falei: nossa, obrigada, mas se você vê isso em mim é porque existe isso em você. Não é mérito meu, é dela. Ela é uma Muito pessoa que é mais da capaz pessoa, né? de enxergar coisas boas ou ruins. É que nem, agora eu pensei agora aqui nisso, por exemplo, o elogio deslumbra e a crítica destrói. Então você tem que sempre saber quem você é. Independente do elogio que eu recebi ou da crítica que eu recebi, eu sei quem eu sou. E eu não posso variar de acordo com a opinião do outro, porque entende? o outro falou aquilo, vou achar que eu sou aquilo. Isso, não sou. Porque Mas diz muito mais respeito a ele do que da gente, né? se ele critica, ele tá cheio daquilo naquele momento. E se ele elogia, é porque ele também está cheio daquilo naquele momento. Então, não desrespeito a mim, desrespeito a pessoa que deu essa opinião. Isso me ajuda muito. Isso ajuda muito. E a gente tem que lidar bastante com isso, né? E até ouvi você até falando com o João, inclusive, sobre o nome da empresa, que é o seu nome, no caso aqui é o meu, né? O Paulo também, e como separar isso, né? Nosso físico do jurídico, né? Da Natália Beauty e da Martins, né? Exato, eu falo que é uma coisa real, assim, às vezes eu fico até me sentindo mal. Você deve também pensar isso. Eu passei por isso esses dias. Poxa, eu falei, será que eu perdi minha identidade? perdi a identidade. Eu pensei Virei um isso, produto. seriamente. Eu falei, nossa, eu não tinha imaginado isso e veio na minha cabeça. Pois É é, às muito vezes doido, eu né? falo, você só me vem como um produto quando eu quero fazer um draminha. Eu não sou mais uma pessoa. Se eu pareço um boneco na mão de vocês ficam... Mas essa é crise de identidade de marca. Mas ó, as pessoas me encontram na rua, ô Paulo, mais negócio. Ó, tudo bem, beleza, eu gosto, né? Mas o Paulo mais negócio, né? Eu virei o Paulo mais negócio. Virou. E o pior que é. Né? Tanto que hoje eu falo, ninguém me conhece mais como Natália Martins, né? Natália Beauty. E tá tudo certo. Não, perfeito, ainda bem, né? Graças a Deus, né? Mas a gente tem que saber quem a gente é, assim, que independente do negócio, aqui que eu não sei se é tão fácil pensar assim, porque isso é uma dor minha também. E é muito doido, né? Deslumbrar. Hoje a gente conversou com uma pessoa, não vou citar nomes, que estava aqui com a gente, inclusive, e ele assessora uma outra pessoa que tem quase 20 milhões de seguidores, uma pessoa jovem e tal, que é no orgânico, e essa pessoa não monetiza nada porque não gosta de exposição, tá em depressão profunda. Olha que doido. Com quase 20 milhões de seguidores no Insta, mais TikTok, mais YouTube, não sei o quê. Eu acho que até isso deve Dá uma pirada, dar uma né? pirada, né? Por ser jovem, inclusive. Exato, Né? nossa, mas mas o que protege muita gente disso tudo é uma estrutura muito forte dentro de casa. Saber que você tem para onde voltar. Sim, exato. O lar. O Então, lar, assim, o lar é tudo, o lar né? edifica, Então, assim, né? A gente adora correr, que nem vocês correm bastante, a gente também, então, mas a hora que a gente deita na nossa caminha, né, na nossa casa, é maravilhoso. sem né? maquiagem, toda ali de pijama, né? Normal. Pijama Mas, já é assim, natural, né? Mas vulnerável, né? E aí você Isso sente seguro. ajuda muito, cara. Nossa, isso ajuda muito. Então, assim, muito do que a gente constrói hoje, como grupo, como empresa, tá muito ligado a gente ter para onde voltar, sabe? Então, assim, a hora que a gente tem que tomar decisões difíceis, a hora que, cara, parece que você tá numa encruzilhada, nossa, né? Às vezes a gente para, assim, à noite, a gente tá lá, tal, eu e ela, porque, assim, é o que eu falo para ela, no final, somos nós dois, bicho. Tem um monte de gente, tem mesa, tem negociação, tem contrato, tem um monte de coisa. Mas no final, sou eu e ela. Sou eu e ela. Então, assim, se a gente não tiver solidificado, forte, um núcleo duro, que eu falo, que a nossa maior fortaleza é o nosso casamento. Se a gente não tiver ali família, forte, né? Ali, ó, entendeu? Esquece. Qualquer coisa vai ficar mais difícil. Qualquer coisa fica mais difícil. Não, muda tudo, Qualquer né? decisão fica mais difícil. Tudo, qualquer decisão fica mais parcial, entendeu? Não adianta. É assim que funciona. Tem toda a razão, mas o que você falou é lindo e é real. Tem todo... Esse alicerce, ele é fundamental. É necessário. Ele é fundamental. E até ele fala em relação a filhas, né? Que eu me sinto, às vezes, culpada. Aí ele fala, amor, mas quando fala de relacionamento, filho e tal,
Ele fala, mas já parou para pensar que no final da vida, assim, não no final, mas daqui a um tempo vamos ser eu e você, os nossos filhos vão casar, vão Sim. ter a família deles. E no Eles fim, vão ter quem a vida fica? deles, né? Fica o casal. Isso mesmo. Eu sempre tenho essa opinião polêmica, mas já que ela tocou nesse ponto, porque o povo fala, né? Nossa, meus filhos são tudo na minha vida. Eu não estou falando que não é tudo. A gente tem amigos que Mas, eles exatamente. não dormem juntos desde que o filho nasceu, 2 anos, 3. Exatamente. Eu Não, falo, não tem gente, lógica. Mas, gente, você tem que dar o melhor para seus filhos. Mas eu Eles acho têm que se o sentir principal amados, é o cônjuge, mas né? Porque é ele que o vai principal ficar, né? é o seu casamento. É o principal. Por quê? Porque o seu casamento ele vai te acompanhar. Faça sol, faça chuva. Seu o filho você vai vai criar embora, para o mundo. É isso mesmo. Você vai criar para ele casar, você vai criar para ele seguir a vida dele. família dele. Você vai- Exatamente. Nós Ele vai seremos criar uma parentes. família. Exato. Maravilhoso. Maravilhoso. Só que muita gente esquece, porque é uma convenção, porque hoje é bonito você falar, né? Nossa, meus filhos são 100% da minha vida. não, eles Eles não deixa são. de ser. mas, Não, mas eles tem que são, ter um olhar mas diferente dentro pra de um isso, né? contexto onde você tem, Não, mas é obviamente, verdade, é o real. seu casamento. Porque o seu casamento é o que vai permanecer. O seu casamento é o que vai permanecer. E se você não pensar assim, você muitas vezes você não vai conseguir se relacionar. Quantas pessoas que vocês conhecem que têm relações difíceis, né, com os filhos, etc., e que isso leva essas pessoas a não terem relacionamentos amorosos? Quantas pessoas que a gente conhece, né, que falam, não, eu me anulei para a vida, não sei o que, não sei o que. Quantas? São muitas. Por quê? Porque a prioridade delas para de ser elas. E parece que você vive numa missão sem fim, e aí depois, quando seu filho vai para o mundo, você ainda sente que ele te abandonou. É verdade. acha Aí que fica a ele- cobrança. Não. Né? Eu fiz Meu tudo filho me por abandonou, você, eu fiz tudo né? por você. Eu me anulei por você. Quantas Anulou pessoas? porque, né? Né? Porque Foi quis. quis, né? Então, Na verdade assim, é essa. E isso acontece. E hoje eu vejo isso com muita clareza. Então, por exemplo, a gente tem as nossas meninas, a gente pretende ter mais filhos, a gente quer ter 4. Que legal. E assim, vou amar absurdamente. Mas, qual que é a sua prioridade, Felipe? Minha esposa. É verdade. Minha esposa. Meus filhos são minha prioridade? Claro. O filho onde ele vai constituir a família dele, Exatamente, né? Vai ser mas a família minha prioridade dele, é minha né? esposa. Ele vai ter. Exatamente. É. E assim, ele vai entender isso quando ele tiver a esposa dele, quando ele tiver o marido dela. Né? Ele vai entender o que eu tô falando. Hoje pode ser que ele fique meio dodói, fala, nossa, meu pai tá falando isso. Não. Mas a lógica da vida é assim. A lógica da vida é A assim. vida é essa. E essa é a importância, né, da gente dar a criação de independência, né? Meus filhos, eu sempre pensei nisso. Eu falei, serem independentes, porque assim eles não sofrem tanto também, né? Nem eles e nem E a nem gente, vocês, né? gente, né? né? Claro. Eu já vi gente que se A dedicou. independência financeira, emocional, que a emocional eu acho que é a Pior, principal, né? Principal. Porque se ele ficar ali dependendo de você para tudo, e aí cresce. Tem que ensinar para o mundo mesmo, né? Tem que ensinar para o mundo mesmo. E o mundo não vai ficar dando tapinha nas costas. Não dá. Não dá. É dar rasteira se bobear. tem Não é mais que fácil dar aprender a pular rasteira a do que rasteira. tapinha nas costas. Pois A é. verdade é essa. Sim. Então, para a gente finalizar aqui, eu queria ver o que vocês conseguiriam dar de dica, conselho para quem quer empreender junto, um casal. Pra quem está iniciando a vida, né? Deixar aquele recado bacana aí de motivação. Lógico que já falou muito, né? Mas vocês são inspiração, Qual que é né? o conselho, amor? Vai lá, dá o seu primeiro. Para empreender juntos, eu acho que é muito essa coisa de respeito, de respeitar a visão do outro, ouvir a pessoa. É muito importante, né? Não ignorar o que a pessoa está dizendo e cuidar, nutrir. Eu acho que não esquecer que também existe um relacionamento por trás e que isso faz o negócio dar certo também. E que vão ter os momentos de crise que você vai querer talvez esganar a pessoa ali, mas e que espera um pouco. E respira, né? Respira, dorme no outro Nada dia. melhor do que uma noite entre 2 dias, né? Exato. Nada melhor do que Eu uma aprendi noite, isso, eu aprendi. descansar. Sei lá, sair, curtir um pouco o casal também. Viajar, isso é importante, sim. sair um pouco, né, daquele ambiente,
conseguir enxergar um pouquinho de longe as situações. E não né? deixar de Isso é olhar bem como mulher importante. e esposa e marido, homem, sabe? Então eu não posso só olhar para ele e ver ele como, sei lá, diretor e tal, que vai resolver, que vai fazer. Não, olhar como meu marido também, como um homem que está do meu lado. Então também nutrir como esposa e não só como empreendedora ou parceira de negócio. Então, e um conselho que eu acho que foi importante para mim e eu daria para as pessoas hoje é: faça o outro intencionalmente se sentir importante. Por que eu falo isso? Porque toda vez que a gente tem alguma questão em casa ou na empresa, e eu falo isso nos dois, tá? Tanto no pessoal, casal, quanto na empresa. Muito da cura desse momento vem dessa atitude. Às vezes eu vejo que ela está se esforçando para me mandar um recado claro de que eu sou muito importante para a empresa e para a vida dela. E vice-versa. Que bacana. Às vezes que lindo. Tá passando alguma coisa, algum problema, alguma adversidade, etc. E a gente faz questão eu faço questão de mostrar para ela o quanto ela é importante para mim e para a empresa. Quanto ela é essencial. E eu acho que se a gente, nesses momentos, a gente ficar com isso na cabeça, do tipo, cara, tô em dúvida do que fazer. Tô em dúvida. Eu falaria isso. Faça intencionalmente. Não pode ser falso. Não pode ser fingido. Faça intencionalmente o outro se sentir importante. Acho que isso poupa muito do empreendedorismo em casal. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma vez, Que complementando dica, hein? isso... Super dica, hein? Dica de milhões. Complementando isso, uma vez eu ouvi assim, ó, amar é você fazer o outro feliz, né? É você pensar na felicidade do outro. Então, aí acho que é um pouco disso, né? Você fazer o outro se sentir importante, essencial. Todo mundo gosta de se sentir importante, né? Isso Sim, e o mais importante também, eu acho que amar e ser amado é você saber que a pessoa sabe todas as suas fragilidades e dores e que nunca vai usar isso contra você. Isso Que é uma coisa que eu falo muito com ele. Não use fragilidades e dores contra alguém, sabendo que é aquilo que é o calcanhar dela. Porque isso é golpe baixo. Covardia, né? E quando a gente ama alguém, a gente tem que ter certeza de que ela não faria isso com a gente. Deixar muito claro. Que mesmo quando a gente sabe, a gente pode usar e não usa. Fantástico, fantástico. Bom, quero agradecer demais. A gente Ela está extremamente emocionada. O papo vai continuar. A lembrancinha do Paulo. Isso é só uma lembrancinha obrigado. mesmo, tá? Ainda tem mais uma lembrança depois lá. E aqui tem um vinho, eu espero que vocês... Olha só. É pra tomem tomar. abrir aqui vinho, já? curte a Essa é uma lembrancinha noite. só. A gente vai curtir. Aproveite aí para o momento do casal. Olha. Ai, que delícia. Vai pausar na academia, ó. E assim, né? Pensou em imóveis alto padrão? Paulo, mas negócio. Não Olha pode essa faltar, frase. né? Eu vou Não, isso aí não valeu, era pro final, pô, que eu ia falar. Sério? Tô brincando, é gostoso. Tá vendo, gente? Já tá aí, já tá na mídia já. Tá na mídia, tá na mídia. Isso que memoriza. O povo tá Adorei a sabendo, o frase. povo tá E sabendo. é isso. Tem que estar na mente das pessoas, né? Onde a sua que tá na marca tem que mente, estar? Na top mente of das mind, pessoas. Gente, bate-papo Obrigada. fenomenal, maravilhoso. A gente ficaria aqui horas, né? Horas e mais horas. Exato. Gratidão total por vocês estarem Obrigada, aqui. Estamos gente. muito felizes, né, amor? Nossa, não tem nem palavras. Valeu minhas 2 noites sem dormir. Tava nervosa, falei, calma. Enfim, mas faz parte, né? Foi muito legal, tenho certeza que quem assistiu vai adorar, né? Não tem como, né? E é isso aí. Muito obrigado. E não se esqueçam, como o Felipe falou, pensou em imóveis alto padrão? Paulo mais negócios. Ah,